Então uma notícia um pouquinho obscura, talvez você não tenha visto muito, mas é uma coisa dos Estados Unidos. A ilha de Porto Rico, que é tipo o 51º estado dos Estados Unidos, mais ou menos assim, mas não é um estado. A ilha de Porto Rico, que é um território americano, quebrou. Quebrou. Acabou o dinheiro. Eles têm uma dívida enorme e eles não têm como pagar. Eles não vão pagar. E tem mais um pagamento enorme vindo lá em 1º de julho, se eu não me engano, que eles também não têm como nem começar a pagar. E agora tem um monte de credores. E aí? Eu acho que esse é um caso interessante, porque isso pode ser meio que uma planta, um começo de observação de o que vai acontecer quando os Estados Unidos quebrarem. Certo? Porque eles têm uma dívida aí de quase 20 trilhões agora, mais ou menos. Quando o Obama sair do cargo vai ser 21 trilhões. Eu lembro que eu fazia vídeos, alguns meses atrás eu falava 18. Já tá em quase... Eu já falo que quando o Obama sair vai ser 21. E quando os Estados Unidos quebrarem, o que vai acontecer? Certo? Porque é um território americano enorme, em termos, é uma dívida enorme, e quebrou. E agora? Vamos ver como eles vão proceder aqui para entender como vai acontecer quando os Estados Unidos quebrarem. Primeiro, por que Porto Rico quebrou? Socialismo. Governo grande, administração estatal, populismo, Estado grande, gastar um monte, fazer uma dívida, vai dar tudo certo, de repente tudo explode. Ups! E tinha vários incentivos para as pessoas comprarem títulos de dívida da ilha de Porto Rico também, por vários motivos muito chatos que eu não quero entrar aqui. Mas o fato é, eles precisam pagar os títulos, eles precisam pagar os pagamentos de dívida, certo? Eles não conseguem coletar nova dívida, porque os juros subiram para 300% ao ano. Au! 300% ao ano. Então eles não têm como comprar nova dívida, eles não têm como pagar, tem esse compromisso. E como um território, eles não podem passar por um processo falimentar. Eles não podem passar por uma falência. E as pessoas têm um medo da falência. Certo? Porque as pessoas pensam que assim, uma empresa faliu, tipo, ela vai explodir, todas as pessoas estão demitidas e acabou. Não! Falência é uma liquidação, de maneira geral. Os credores, certo? Para quem você deve dinheiro, você não tem como pagar, então você vai pagar com a sua empresa. Então agora o que acontece? Você deve R$1 milhão para um monte de gente diferente, você não tem como pagar, essa gente vai vir e tomar controle da sua empresa, certo? Você perdeu a empresa. E você provavelmente deve ainda para eles, porque se você não consegue pagar ainda tem um negativo, mas eles tomam controle da sua empresa. Então, por exemplo, se uma empresa, sei lá, a Gol Aviação quebra. Bom, quem tem dívida dela, né, quem comprou esses títulos, agora manda na empresa. É isso que acontece. Você pode ter uma reestruturação, você obviamente vai ter que ter uma reestruturação, assim, afinal de contas ela quebrou, mas, de maneira geral, a estrutura pode até, em vários casos, permanecer inalterada. Certo? Vários funcionários podem até nem notar. Tipo, quebrou, mudou os caras lá em cima, certo? Se um Walmart acontecesse isso, não sei, mas aí é especulação. Mas uma ilha, um território, um país não pode passar por processo alimentar. O que agora? Quem tem título da dívida vira presidente? É isso? Como é que funciona? Eles são pagos em propriedade? Certo? Você poderia teoricamente fazer isso e eu acho, inclusive, que seria uma alternativa muito boa. Certo? O Brasil tem trilhões de reais em propriedade, em terrenos, em empresas que são inúteis, que estão paradas, que são improdutivas, e uns trilhões de dívida. Paga! Pô, você já privatiza um monte de coisa e se livra da dívida. E você se livra de um pagamento de centenas de bilhões de reais de dívida todo ano. Mas enfim, a ilha de Porto Rico não pode passar por isso. Então você tem duas alternativas. Ou a ilha fala, a gente não reconhece mais a dívida, tchau. Tchau. Na verdade, 3, porque isso é uma alternativa... Não é bem uma alternativa. Vai. Ou você pode renegociar o teu bailout. Então 3. Estou parecendo a Inquisição Espanhola, daqui a pouco vai ser 4. Mas você pode não respeitar a dívida, e daí você vai ter que balancear o seu orçamento, certo? Porque você não consegue mais contrair dívida. E daí essas pessoas vão te processar. Mas você vai ter que balancear o seu orçamento, que Porto Rico não consegue fazer. Tem um vídeo enorme do Stefan Molyneux, vou linkar na descrição para você ver qual é o caso, né? Exatamente por que Porto Rico quebrou. É uma apresentação excelente dele, como ele costuma fazer. Mas você tem duas opções. Ou renegociar a dívida. Falar, eu te devo 100. Cara, eu vou te pagar 40. Pode ser? A Argentina fez isso. Na verdade, eles fizeram isso de um jeito bruto pra caramba. Eles chegaram e falaram que ia pagar 30 e acabou. O que foi uma puta cagada e causou uma mega crise econômica lá. Isso foi anos atrás, não tô falando agora.
Mas eles podem chegar, ó, a gente pode pagar 40, vocês querem 70, tá bom. Aí vira trato feito, certo? Olha, eu tenho que pagar impostos, não tenho não sei o quê, então eu te pago nada. Mas você pode acabar com isso, ou você pode acabar com um bailout, que é o que aconteceu, por exemplo, no caso da Grécia. Alguém entra e compra toda a tua dívida, que no caso da Grécia foi a União Europeia, certo? Eles criam toda uma estrutura ridícula, estranha, e compram a dívida para quem você deve, certo? Você deve para 10 caras lá, eu chego, pago eles, e agora você deve para mim. Só que eu sou teu amigo, a gente negocia aqui, eu estico, tal. Isso é um bailout, isso é o bote salva-vidas. A mãe chega lá e paga a dívida do filho na boca, basicamente. Foi o que aconteceu na Grécia. E o que eu suponho que pode acontecer nos Estados Unidos... O problema é que no caso de Porto Rico... E o problema de um bailout é que... O que é um bailout? É um... Salvei, continua. Voltando no exemplo da mãe pagando as dívidas do filho na boca. Ela vai lá, paga tudo, pia muda, vai para outra e continua. Sabe? Nada muda. Você não precisa mudar o seu orçamento, você não precisa cortar gastos, você não precisa rever suas políticas, você só fala, tá bom, então a festa continua. Uhul! Certo? O que só garante que você vai quebrar 10 anos depois de novo. Isso é o problema de um bailout. Ele recompensa esse comportamento irresponsável. Você falou, não, agora a gente vai renegociar pra caramba, que foi o que aconteceu com a Grécia, certo? A gente vai renegociar toda a dívida deles, a União Europeia entrou, conseguiu um corte de dívida. Foi, na verdade, uma mescla dos dois. Uma parte de renegociação, parte bailout. Agora a gente vai super negociar com vocês e mudar o orçamento de vocês. Isso aqui tá tudo bem. E daí a Grécia não fez metade do que eles se comprometeram e ficou por isso mesmo. Foi literalmente isso que aconteceu com a Grécia. Só que no caso de Porto Rico é uma coisa um pouco mais complicada, porque boa parte das pessoas que têm títulos de dívida da ilha de Porto Rico são cidadãos americanos. Então, você não tá caloteando, tipo, os capitalistas malvadões de outro país, certo? Você não tá fazendo isso. Você tá caloteando o teu próprio povo. Certo? Então, se você fala, não, vamos pagar só metade. Bom, então agora um monte de investidores americanos, vários deles pessoas pequenas, certo? Tipo, a tua mãe que economizou, sei lá, 10 mil reais e colocou num fundo de investimento que tinha um negócio lá que tinha os títulos de Porto Rico, ela que vai tomar na cara. Certo? Você vai começar a calotear cidadãos americanos. Então... Claro, tem um monte de gente lá do capitalismo malvadão, mas tem muito investidor pequeno. Você vai ferrar quais? É complicado isso. Então por isso que eu acho que você vai acabar tendo um bailout. E você já tem isso acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Você já tem cidades que faliram. É engraçado isso, mas você tem cidades que foram à falência, certo? Elas tinham um monte de pagamentos de previdência e tinham isso aqui de imposto e não tinham como subir imposto e ferrou. Geralmente por causa do socialismo em estado grande também. A Seattle tá nisso também, Chicago... algumas outras cidades também estão passando por um processo similar. Isso é uma aula pra você ver. O que acontece? Bom, para tudo, quebra, um monte de funcionários públicos não recebe, um monte de gente toma cortes no salário, o Estado tem que ser reduzido massivamente para conseguir consertar o problema, e daí você tem que evitar tomar nova dívida. O que geralmente é feito? A gente caloteia algumas pessoas, corta algumas coisas, não muda muito o Estado, finge que ficou tudo bem, passa para o próximo mandato e quebra 10 anos depois. É geralmente isso que é feito. Só que, no caso de Porto Rico, essa dívida é tão grande que não dá pra você falar, a gente quebra de novo daqui 10 anos. Não tem problema. O Brasil fez isso, a gente quebra de novo daqui 20 anos. A gente fez isso o quê? Umas 5 vezes nos últimos 150 anos, alguma coisa retardada assim. Mas a dívida deles é grande demais pra permitir isso. É grande demais pra permitir isso. Eu recomendo o vídeo do Stefano Molyneux, ele quebra isso. E quebra toda a dinâmica da dívida bastante pra você entender. Eles vão fazer o quê? Reduzir o Estado? Volta naquele vídeo que eu falei lá atrás de que eu tô começando a acreditar que é bem provável que, não que os libertários consigam se livrar do Estado, mas que o Estado colapse, caia no buraco e a gente fica ali olhando, oh, ainda bem que eu saí desse trem cedo, né? Porque bateu no muro lá na frente. É complicado ver isso e eu tô especulando que vai ser alguma coisa como um bailout. Talvez com uma renegociação de dívida, vamos ver ainda. Mas isso vai ser meio que um estudo de caso para como vai ser feito quando os Estados Unidos quebrarem. Porque eles estão na mesma coisa, eles estão acumulando déficits gigantescos, eles têm uma dívida gigantesca, e assim que o Banco Central subir os juros um pouquinho, ela vai ficar caríssima, e não tem como consertar. Então eu sugiro que se você está interessado nesse assunto, mantenha o olho meio aberto porque está rolando na história de Porto Rico, e quando os Estados Unidos caírem, você já tem uma noção de para onde desviar quando a bola vier, sabe? É um caso interessante, eu quero continuar acompanhando isso, mas isso aqui é o geral para você entender como as coisas acontecem
10 minutos e ainda assim é só o geralzão. A economia é complicada. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.